Tem muita gente que não sabe o que é Dynamo ou acha que sabe. É pra programador? É um plugin? É coisa de outro mundo? Ah, é muito avançado, né? Precisa ser expert do Revit? Eu não sei se você já viu na internet ou no LinkedIn scripts mirabolantes de coisas complexas mesmo, modelagem de estádio, modelagem de monumentos, modelagem das 7 maravilhas do mundo. E deve ter pensado que para isso que servia o Dynamo, um recurso ultra complexo, uma ferramenta feita para atender projetos à la Oscar Niemeyer. E não é isso. Se você achava isso, você tá enganado. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o quão simples e útil é saber Dynamo e como é um absurdo as pessoas ainda não utilizarem essa ferramenta incrível nos seus projetos. Eu mesmo, eu não consigo mais me imaginar sem ela. Seja usando scripts que eu mesmo fiz, ou seja em alguma outra situação mais pontual que eu preciso para fazer modelagem, para fazer documentação do meu projeto. Mas afinal, para que serve o Dynamo? O Dynamo basicamente é uma ferramenta para automação de processos manuais ou complexos do Revit, envolvendo aí modelagem, documentação, cálculos, integração com outros softwares. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo alguns dos processos que você pode automatizar, inclusive você vai aprender comigo do zero a criar uma rotina, criar um script do Dynamo, mesmo que você não saiba nada de programação. E no final do vídeo eu também vou te contar como que você faz para baixar essas automações, esses scripts que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. O Dynamo, ele é só uma das ferramentas de criar automações no Revit. Você pode criar um script em Python Shell, PyRevit, Macro ou um plugin com C#. Mas todas essas soluções são através de códigos, aquela linguagem de programação tradicional que geralmente engenheiro, arquiteto, técnico não está acostumado e quer passar longe disso. E é aí que vem o Dynamo e explode a toda com programação visual. E basicamente, a programação visual é um fluxo de informações e comandos através de caixas que executam ações. Essa aqui, inclusive, você vai aprender aqui nesse vídeo. A gente vai escolher qual família que a gente quer. Eu vou apertar F5. E ele vai modelar para mim todas essas famílias nos centros dos ambientes. Então ele capturou aqui, ó, exatamente a informação do centro de cada ambiente e colocou esse meu ponto de luz automático. Outro exemplo também é a modelagem automática de pisos. Então eu tenho esse meu projeto aqui, ó, que ele tá sem os pisos inseridos. Aí eu defino qual piso que eu vou modelar. Por exemplo, eu vou usar esse piso aqui, ó. Aí eu volto lá para minha planta de piso, vou aqui no meu script do Dynamo, aperto F5 e ele modela para mim todos os pisos do meu projeto. Percebe que as duas rotinas que eu te mostrei aqui, a gente aproveitou uma informação já existente de um ambiente, ó. Então, por exemplo, no caso da luminária, eu aproveitei o centro do ambiente. No caso do piso, eu aproveitei as linhas de divisa de cada ambiente. E isso acontece na maioria das rotinas do Dynamo. A gente vai aproveitar alguma informação que a gente já modelou ou que o Revit mesmo forneceu para criar coisas novas. Eu posso fazer também o lançamento de anotações, como cotas, tags. Então, basicamente, eu forneço para o Dynamo como que eu quero que ele trabalhe, como que eu quero que ele leia aquela informação. E aí, claro, né? Quanto mais informação envolvida, um pouco mais complexo esse teu script vai ficar. Mas eu ainda não estou trabalhando com nada de linguagem de código, ó. Percebe que eu só tenho essas caixas aqui que fazem as ações, que eu já vou te explicar como que isso tudo funciona. Ó, então, nesse caso aqui das cotas, ó, eu vou selecionar os meus pilares, vou dar aqui um concluir aqui em cima, vou apertar o executar e ele lança para mim as cotas automáticas. Aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa para os outros pilares aqui dessa outra extremidade. Ó, vou selecionar, vou dar um concluir e vou aqui em executar. E ele lançou aqui também as cotas certinho como eu queria. Basicamente eu cotei esses meus pilares em questão de segundo e você pode fazer isso com qualquer elemento aqui do Revit. Você pode também fazer modelagem de elementos repetitivos. Então pensa que eu tenho aqui esses meus conduítes que poderiam ser tubulações, dutos, enfim. E eu preciso modelar os suportes, que nesse caso vão ser as abraçadeiras desses conduítes. Então, nessa rotina aqui, que inclusive foi um aluno meu que fez, e no final desse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para aprender Dynamo diretamente comigo, simplesmente a gente aperta aqui o botão de executar e ele modela todas as abraçadeiras dos conduítes. Inclusive aqui ele fez uma lógica que o usuário pode definir qual que vai ser o espaçamento entre essas abraçadeiras. Olha que legal. Eu modelei aqui, ó, deixa eu contar, 55 abraçadeiras. Isso que é um projeto super pequeno, imagina um projeto de um prédio. Em questão
questões de segundos. Você tá entendendo o potencial dessa ferramenta? Ou por acaso eu fiquei doido? E eu só te mostrei aqui alguns exemplos muito pontuais. Pensa que você pode aplicar esses exemplos dos mais variados tipos de famílias do Revit ou de documentação, enfim, as possibilidades são infinitas. Pensa que, por exemplo, eu tenho essa caixa aqui, eu tenho esse nó, que ele promete posicionar uma instância de família, um elemento do Revit, em um ponto. Toda essa parte mais técnica de como procurar um nó, de como que funciona aqui a interface gráfica do Dynamo, você vai encontrar no meu e-book gratuito que tá aqui na descrição do vídeo também. Então, se você tá começando agora, eu recomendo bastante que você dê uma olhada. Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai pensar no nó principal que a gente vai fazer essa nossa rotina. Então, pensando naquele nosso primeiro exemplo de modelar o ponto de luz no centro do ambiente, esse aqui vai ser o nosso nó, vai ser a nossa caixa principal, porque eu vou precisar modelar uma família, uma instância de família. E aí, quando a gente encontra esse nó aqui, a gente vai precisar de um tipo de família, ou seja, qual que é a família que eu vou modelar naquele ponto, e o próprio ponto, né? E aí a gente vai construindo essa rotina quase que de trás para frente, porque eu chamei aqui um nó principal, e desse nó a gente vai pegando todos os recursos, tudo que a gente precisa para montar essa nossa rotina. Então aqui em Family Types, por exemplo, eu vou chamar um outro nó aqui, ó, que tem esse mesmo nome, ó, Family Types. E a gente clica aqui, ó, e clica aqui de novo para conectar. Então aqui eles estão conectados. Aí aqui em Family Type, a gente vai escolher a nossa família lá, que no meu caso é um ponto de luz. E agora o ponto vai ser os centros dos meus ambientes. Então pensa que eu preciso trazer esses meus ambientes aqui para dentro do Dynamo para que eu possa obter os centros deles. Para isso, eu posso ou fazer uma busca dentro do meu projeto para ele me retornar somente ambientes, ou eu posso fazer uma seleção. E nesse caso aqui, vamos fazer uma seleção para você entender de forma mais simples. Eu vou aqui nessa nossa aba de biblioteca, que é onde ficam os meus nós. A gente vai aqui em Revit e vamos aqui em Selection. Aí ele vai me dar todas as opções de seleção de elementos aqui do Dynamo. Eu vou colocar nessa aqui, ó, Select Model Elements by Category. Então, basicamente, ele habilita um botão aqui para o usuário selecionar e a gente define qual que é a categoria que ele vai selecionar. No caso, o usuário, eu tô falando de ti, tá? A gente bota aqui, por exemplo, ambientes, e aí quando a gente clica aqui em selecionar, lá o Revit vai ficar um pouquinho esmaecido e ele vai aparecer essa janelinha aqui em cima, ó. E aí aqui agora você pode selecionar os seus ambientes, ó. Percebe que eu selecionei tudo aqui do meu projeto, mas ele me retornou, só ficou azulzinho aqui, só os meus ambientes, por causa desse filtro que eu coloquei aqui nesse nó de seleção, tá? É muito legal esse nó. E aí a gente aperta aqui em concluir, e aí quando eu dou F5 ou aperto aqui nesse botão de executar, ó, ele aparece para mim aqui todos os meus ambientes, tá? Então tá tudo aqui listadinho. Esse númerozinho aqui é a identificação desse elemento, é o famoso Element ID. Então isso significa que esses ambientes foram importados aqui para o Dynamo. E aí agora nessa minha library aqui, ó, eu posso ir aqui em Revit, vou aqui em Elements. E aqui eu procuro por Room, procuro por todos os meus atributos, todas as propriedades que estão relacionadas ao elemento Room, que é o ambiente, tá? Ele trata aqui em inglês. Mas não se preocupa que você não precisa saber inglês para aprender Dynamo, tá? Inclusive, se você acompanha meus vídeos aqui do canal, eu sempre trato aqui em português, só essa questão dos nós que a gente tem que se adaptar ao inglês. Então aqui em Room, eu tenho várias informações aqui do meu ambiente e eu tenho esse nó aqui que é o Location, que é justamente a localização desse meu ambiente. Ó. Aí se eu conectar e apertar F5, ele vai me dar pontos de localização. Ó. Então ele me deu pontos de localização, que são os pontos aqui do meu ambiente. Percebe que ele não está centralizado, tá? Ele está exatamente aqui, ó, aonde o usuário colocou. Eu vou colocar aqui nos arquivos para você baixar a versão corrigida dessa rotina. Eu não vou entrar aqui no critério de te explicar, tá? Aqui é só uma questão conceitual para você entender. A gente sempre parte de um princípio mais conceitual e aí a gente vai tratando essas informações de acordo com a nossa necessidade. Esse caso aqui é um caso super simples de geometria que se você aprender um pouquinho de geometria básica do Dynamo, você já vai pegar de letra, tá? Então, beleza, eu tenho aqui os meus centros dos ambientes, aí eu posso conectar aqui nesse último nó, e agora percebe que o meu script aqui tá todo conectadinho, ó. Aí agora é só a gente apertar F5 e a mágica vai acontecer.
acontecer, ó. Todos os meus elementos foram modelados automaticamente. Então percebe que funciona basicamente dessa forma. A gente traz uma informação lá do Revit e trabalha, manipula essa informação para a gente criar alguma coisa nova. Isso vai estar presente em quase todas as rotinas que você vai fazer aqui no Dynamo, tá? A gente vai usar uma informação existente para criar uma informação nova. Isso é muito legal. A mesma coisa vai acontecer nessa minha rotina aqui do piso, ó. Percebe que ela tem um pouco mais de nó, um pouco mais de caixinha, mas é porque a gente precisou obter as linhas dos ambientes. Então percebe que o piso, ele vai ser modelado em linha, né? Ele não é que nem aquele nosso ponto de luz que a gente vai fornecer um ponto e tá tudo certo. Não, ele precisa de linhas para ser modelado, né? Então a gente vai aproveitar cada linha desse ambiente e vai modelar um piso, ó. Então a gente vai usar esse nó aqui, ó, que é o Floor by Outline Type and Level. Esse nó, ele também vai estar aqui nessa parte do Revit, aqui em Elements, só que ele vai estar, em vez de estar em Room, ele vai estar lá na parte de Floor, ó. Então a gente tem aqui os métodos de criação de piso, a gente tem aqui propriedades do piso, tem ações que a gente pode fazer com o piso, por exemplo, adicionar um ponto, mover um ponto, enfim. Então nesse caso aqui a gente entra com as linhas desse piso que a gente vai modelar, a gente entra com o Floor Type, que é basicamente aquele Family Type que a gente colocou, só que nesse caso ele é mais específico dos pisos, ó. Ele é um Floor Type mesmo. Então, em vez de ser Family Type, você vai obedecer o que ele está pedindo ali, ó. Então, nesse caso é Floor Type, ó. E aí aqui a gente vai selecionar um tipo de piso que a gente vai modelar, ó. E aqui em Level, a gente também coloca o nível que a gente vai modelar esse piso, né? Porque o piso, ele fica atrelado a um nível, ó. Então, aqui a gente seleciona o nível, ó, e conecta aqui e tá feita essa minha rotina. E percebe que é totalmente personalizável. Eu posso escolher o tipo do piso que eu vou modelar, eu posso escolher aonde que esse piso vai ser modelado, né? Então é muito massa. Essas linhas aqui dos ambientes, por exemplo, eu posso manipular elas do jeito que eu quiser. Vamos supor que eu estou modelando o meu piso e eu quero que ele fique, por algum motivo, com um offset para dentro de 5 centímetros. Você pode manipular essas linhas para que elas fiquem para dentro 5 centímetros. Isso que é o legal. Todas essas rotinas, elas têm 1000 possibilidades. Você pode personalizar de acordo com a forma que você quer, o jeito que você trabalha. Percebe que a gente não escreveu nenhum código aqui e basicamente trabalhamos com a manipulação desses nós, dessas caixas que fazem ações. E o funcionamento do Dynamo é assim. Você começa com uma ideia e dessa ideia vai vendo quais informações você precisa para chegar no seu resultado. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e desmistificado o que é Dynamo, o que você entendia sobre Dynamo e tenha conseguido aplicar os exemplos que eu te mostrei aqui nessa aula. Inclusive aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar um link para você fazer o download de algumas rotinas aqui que eu te mostrei. E aqui no meu canal, inclusive, tem vários e vários exemplos para você aprender do zero aqui comigo de graça. Eu vou lançar aqui um desafio. Primeiro, dá um like aqui nesse vídeo se você gostou desse conteúdo, se te ajudou. Se durante esse vídeo você teve uma ideia aí de um processo muito manual, muito trabalhoso que você faz aí no seu dia a dia, que você perde muito tempo e você gostaria de automatizar, deixe aqui no comentário esse processo e eu vou te dizer se é possível e também vou te dar uma orientação do que você pode fazer, combinado? E se você quiser se aprofundar mais e mergulhar nesse universo de automações para Revit utilizando o Dynamo, aqui no primeiro comentário vai estar um link para você acessar o meu curso completo do básico ao avançado de Dynamo. Lá você vai encontrar dezenas de exemplos, materiais exclusivos que são voltados para a prática, que são focados no resultado. Então você não vai simplesmente aprender Dynamo por aprender. Não, você vai aprender Dynamo para automatizar os seus processos no Revit, beleza? E além disso, você vai ter aulas ao vivo quinzenais comigo e uma comunidade de tira dúvidas em que eu respondo as dúvidas por lá também, que os outros alunos também estão sempre lá ajudando uns aos outros. É isso aí, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.